Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer para mim poder estar novamente com os irmãos estudando a Bíblia. Hoje nós estamos encerrando o estudo da Carta aos Gálatas, né? Foi uma viagem aí de bastante semanas em que pudemos estudar essa carta detalhadamente. Espero que vocês tenham gostado e se apaixonado por ela, assim como eu pude usufruir, e ela foi de grande bênção para a minha vida espiritual. Hoje, Paulo está aqui encerrando, dizendo as suas palavras finais, e eu convido você a estar lendo junto comigo Gálatas capítulo 6, versículos de 11 a 18. Gálatas 6, de 11 a 18. O texto fala o seguinte: Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos pegar a tua palavra, Senhor, e estar estudando ela versículo por versículo, ó Deus, de forma bem detalhada. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber, Senhor, a Tua palavra, para que possamos ser plenos de todo o entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor realmente quer nos revelar. Nós te agradecemos, Senhor, por esse período em que estivemos estudando, pelos teus servos que têm se dedicado ao estudo da tua palavra, que eles possam realmente ser, ó Pai, abençoados por essa dedicação e ó Pai, venham a usar, Senhor, tudo aquilo que eles têm aprendido na sua vida, no seu dia a dia. Nós te agradecemos, Senhor, por todas essas coisas e te pedimos por esse estudo ainda que estaremos realizando. Usa-me, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Pois então, irmãos, Paulo ele começa aqui falando, né? Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Aqui existem várias teorias. Alguns dizem que Paulo, devido à sua dificuldade na vista, então Paulo está aqui falando para aqueles irmãos, observe, né, a dificuldade que eu tive para poder escrever a todos vocês durante, né, essa carta. Nós sabemos que essa foi a primeira carta escrita por Paulo. Alguns dizem que não, que Paulo, algum escriba escreveu a carta e Paulo pede para escrever, e Paulo então escreve a parte final da carta, como a gente vê em várias outras cartas que Paulo escreveu. Paulo cita o nome do escriba e ele diz, agora eu assino, agora eu escrevo. Nas saudações finais, Paulo então entrava ali com a sua própria letra de próprio punho, escrevendo a saudação. O importante é nós enfatizarmos que o apóstolo ele está aqui ressaltando que ele mesmo escreveu a carta. Então não há dúvida com relação à autoria da carta. Algumas situações também
nos levam a pensar, e alguns estudiosos defendem que Paulo aqui, ele está como que destacando esse texto, esse trecho da carta. Então, era como hoje, há algum tempo atrás, nós escrevíamos uma carta para alguém e queríamos enfatizar determinado ponto. Então, o que nós podemos fazer? Ou escrevíamos em letra de forma, uma determinada parte da carta a gente escreveria em letra de forma, ou nós sublinharíamos aquela parte, ou também poderíamos escrever com uma caneta de uma outra cor aquele trecho que queríamos destacar. Então aqui alguns estudiosos defendem isso, que Paulo quer destacar essa parte final do texto. Então Paulo está falando: vede com que letras grandes eu estou vos escrevendo, porque era comum entre os gregos fazerem isso na sua leitura, na sua escrita. Assim como hoje, escrevendo no computador, quando digitamos e queremos destacar determinada parte, o que nós fazemos? Escrevemos em caixa alta, ou seja, tudo em maiúsculo. Nós também podemos colocar em negrito e fica então aquele pretinho bem forte ali naquela parte. E às vezes sublinhamos e às vezes ainda podemos colocar aquela letra inclinadinha, o que também faz destaque. Às vezes queremos dar muito destaque, então fazemos tudo de uma vez para que aquilo ali realmente chame a atenção do leitor. O fato é que Paulo queria chamar a atenção para essa parte. Eu sou da linha, e até no estudo aqui da carta, nós já até falamos sobre isso, quando Paulo aqui fala da doença que ele teve na vista, eu utilizei esse texto para dizer da dificuldade de Paulo em poder estar lendo e escrevendo devido a alguma doença que ele tinha em suas vistas. Não sabemos o que é, a Bíblia não descreve, mas fato é que Paulo realmente tinha ali alguma dificuldade. E ele então está enfatizando aqui esse texto final. Mas o que Paulo está enfatizando? Nesse texto, Paulo ele vai destacar os temas principais do evangelho cristão. Ele coloca-se novamente em contraste com os judaizantes e assim com os dois sistemas religiosos daquela época, religiosos que eles representam. E ao fazê-lo, Paulo destaca a questão vital que está em jogo. Lendo suas palavras, somos arrancados da controvérsia do primeiro século depois de Cristo, entre Paulo e os judaizantes, e somos introduzidos diretamente no século XX. Temos até um vislumbre do curso da história da igreja através dos séculos, no qual esses assuntos têm sido continuamente debatidos. E aí nós podemos fazer, irmãos, duas perguntas com relação a esse tema que Paulo vai estar enfatizando aqui. A primeira pergunta é: exterior ou interior? Quando lemos os versículos 12 e 13, vamos ler aqui: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Nós sabemos que a religião cristã, ela é essencialmente, como você considera a religião cristã essencialmente? Ela é uma religião exterior ou uma religião interior? Nós sabemos que o cristianismo, ele não é fundamentalmente uma religião de cerimônias exteriores. Não há o que... se formos lá para o judaísmo, nós vemos ali as ofertas, a forma como era dada as ofertas, os sacrifícios. Então era uma religião a própria circuncisão, então era uma religião de exterior, onde se externava ali o culto. E o cristianismo, ela é uma religião que se preocupa mais com o nosso interior, com aquilo que sentimos, do que até com aquilo que fazemos. Porque o próprio Jesus Cristo, ele vai dizer
que às vezes as pessoas iam, por exemplo, ali no templo, quando ele está no templo, observando as pessoas darem as suas ofertas. Jesus está ali, ele está dizendo, alguns estão dando do que está sobejando. Ele parece até que ele está dando uma oferta muito grande, mas ele está dando uma oferta muito grande porque ele tem uma boa situação e aquele valor ali está sobrando. Então, o coração dele não está ali naquela oferta, o coração dele não está no ato de praticar a doação da oferta. Então, esse tipo de coisa é que precisamos entender. Quando eu digo que o cristianismo é uma religião de manifestações interiores e não exteriores. Os judaizantes, eles se concentravam em algumas coisas exteriores, com a circuncisão, eles se preocupavam com a questão do calendário, eles se preocupavam ali com a dieta, mas eles não se preocupavam muito com o interior. Paulo vai até alertar, não é, que aqueles que se deixam circuncidar, a Bíblia na linguagem de hoje vai dizer assim, aqueles que querem que vocês que vos circuncideis, ou seja, aqueles que querem que vocês façam a circuncisão, eles não cumprem toda a lei. Eles separaram algumas partes da lei, queriam que fosse cumprida aquilo ali, principalmente a circuncisão, mas eles não cumpriam toda a lei. Então era só realmente o exterior. E Paulo, ele vai estar ressaltando aqui que durante todo o estudo da carta aos Gálatas, nós podemos ver que o grito dos judaizantes era: se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Está lá Atos 15, versículo 1. Agora, por que eles faziam isso? Por que os judaizantes queriam tanto isso? Paulo, ele vai ser muito franco com relação a isso. Paulo vai dizer aqui no versículo 13, eles querem que vocês façam a circuncisão para se gloriarem na vossa carne. Ele vai dar ênfase aqui que, na verdade, o que aqueles homens queriam, aqueles judaizantes, eles queriam o quê? Se gloriar na própria carne, se gloriar na vossa carne, em cima ali daquilo da circuncisão. É como, irmãos, se nós formos comparar, é como se hoje, quando a gente vê pessoas que pregam a regeneração batismal, a doutrina da regeneração batismal. O batismo, ele é importante, assim como a circuncisão era importante. O Cristo ressurreto deu o batismo à igreja, assim como Deus deu a circuncisão a Abraão. O batismo é um sinal da membresia na aliança, como a circuncisão foi no passado. Mas tanto o batismo quanto a circuncisão, por maiores verdades espirituais que sejam, eles não passam de atos exteriores e físicos. São atos físicos, exteriores, não é o interior. Uma pessoa pode ser batizada da mesma forma que ela podia ser circuncidada e não ser salva. Da mesma forma que uma pessoa que ainda não foi batizada, ela pode ser salva. O batismo não salva. O batismo é uma ordenança que Jesus nos deixou. O batismo, ele caracteriza ali que a pessoa faz parte da membresia, mas o batismo em si, ele não salva. É isso que nós queremos aqui enfatizar. E da mesma forma que muitos líderes religiosos gostam de ostentar o número de pessoas que batizou no ano, o número de pessoas que foram batizados dentro daquele mês, como se isso aí fosse uma Olimpíada, né? Já que está aí na moda, estamos na Olimpíada, como se fosse uma corrida onde estivesse disputando com outros. A intenção não é essa. A intenção é aquilo que está dentro do coração. É se a pessoa de fato aceitou a Cristo ou ela não aceitou a Cristo. Né? Então, o que então tem importância central? O versículo 15 dá a resposta. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas é importante sermos nova criatura. Então, não é importante
o número de pessoas que se batizaram. O importante é o número de pessoas que de fato aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Uma outra coisa que Paulo está ressaltando aqui, que eu acabei pulando, é que no versículo 12 eles vão falar: todos os que querem ostentar a carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por que Paulo vai dizer aqui que eles não querem ser perseguidos pela cruz de Cristo? Aqui volta aquela questão que nas aulas passadas nós também pudemos enfatizar bastante, que a cruz de Cristo, para essas pessoas, ela simbolizava ali, era uma coisa difícil, era vergonhosa, eles não queriam ter conexão com o Cristo crucificado, eles não queriam ser conectados, porque ali passava a imagem de um homem fraco que morreu numa cruz. Ali passava a mensagem, né? Eles recebiam a mensagem da cruz como sendo maldição, maldito todo aquele que morre no madeiro. Então eles tinham isso e eles não queriam estar associados a isso. Mas mais do que esse pensamento errôneo que eles tinham e com os quais eles não queriam ser conectados, havia a questão, irmãos, de que a cruz expõe o nosso pecado, a cruz expõe a nossa situação de maldito, de pecador, a nossa situação de que não tem nada que eu possa fazer para me salvar por mim mesmo, nenhum ato, nenhum comportamento, nenhuma atitude, nenhuma ação, nenhuma boa obra pode me salvar. E isso era o problema. E esse é o problema de muitas pessoas até hoje em dia, quando vemos pessoas religiosas demais, com aquele excesso de religiosidade, excesso de estereotipo, querendo aparentar ser mais santo, mais santificado, mais edificado do que os outros. Então nós podemos ver ali uma dificuldade daquela pessoa em aceitar o seu estado de pecador, miserável, doente, maltrapilho, que precisa de Cristo para que ele possa ser libertado dessa condição humana que todos nós temos até aceitar a Cristo como nosso único Salvador. Porque é muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais aprazível eu achar que eu sou boa e participo da salvação, tenho participação na salvação, do que encarar o meu estado de pecador, de ser que precisa incondicionalmente do amor de Cristo. Essa aceitação do meu estado miserável e de que eu preciso de Cristo, para muitos de nós é difícil. E aí você pode estar achando que não, você pode estar achando que você está fora disso, só que cuidado, porque às vezes até você se achar muito superior, eu estou fora disso, irmã Ana Cláudia, eu não sou assim, você já está quase que entrando ali no meio daqueles que se acham superiores. Às vezes, irmãos, a gente lida. Outro dia eu estava conversando com uma irmã e eu estava dizendo para ela, às vezes a gente lida na igreja e as pessoas são tão santas que a gente fica pensando assim, nossa, o sacrifício de Cristo foi para quê, né? Foi por quê? Ele morreu, irmão, porque nós éramos pecadores. Ele morreu porque somos pecadores. Ele morreu porque sem a morte dele nós não poderíamos nos salvar. Você pode ter certeza que se boa obra, que se circuncisão, batismo, boa obra pudesse salvar, Deus não teria mandado o filho dele morrer numa cruz. Ele mandou o filho dele morrer numa cruz porque não havia outro meio pelo qual nós poderíamos ser salvos. Se houvesse, ele não ia fazer tal coisa. Só que às vezes dentro da igreja nós nos achamos numa camada tão superior, tão elevada, tão santificado, que uma pessoa de fora pode pensar, nossa, mas por que todo o sacrifício de Cristo se essas pessoas aí são tão boazinhas? Cuidado. Paulo continua aqui. No decorrer da história,
o povo de Deus tem se inclinado a repetir esse erro de achar que é santo, de achar que é bom, de achar que algumas ações podem fazer com que ele seja salvo. Tem rebaixado uma religião do coração a uma exibição superficial e exterior. E Deus tem repetidas vezes enviado os seus mensageiros para reprovar e reclamar uma religião espiritual e interior. Esta foi a grande falta de Israel nos séculos 8 e 7 a.C., quando Deus, através dos profetas, se queixou. Este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Isaías 29:33. Então não é de hoje que Deus vem batendo nessa tecla de que muitas das vezes nós acabamos nos tornando seres estereotipados com uma religião, com um cristianismo mais de ação, de estereotipo, de se passar por do que realmente de ser. Eu sempre falo, né, aqui na igreja que os fariseus, a seita dos fariseus, irmãos, ela não começou como uma coisa ruim. A intenção era de preservar a lei, era de honrar os mandamentos. Eles não queriam que Israel voltasse a pecar com o erro da idolatria. Tudo bem, eles venceram esse ponto, só que se tornou uma religião, uma seita totalmente estereotipada, porque eles faziam tudo para que o outro pudesse ver o quão santo eles eram, o quão bom eles eram, e havia sempre ali a disputa entre eles e não havia o principal dos mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A segunda pergunta que nós devemos fazer é: a essência da religião cristã, ela é humana ou divina? Em outras palavras, ela é fundamentalmente uma questão do que vamos fazer para Deus ou do que Deus fez para nós? Esse é um ponto. Philip Yancey, ele diz: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais e nada do que você venha fazer fará com que Deus te ame menos. Então aí está a resposta. Você entende fundamentalmente que o cristianismo depende de algo que Deus fez por você, que Deus faz por você, ou é algo que você faz para Deus? Efésios vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, pela graça. Não é algo que você fez, não é por você merecer. Você não merece. O que nós merecemos realmente, irmãos, é o inferno. Nós merecemos a condenação eterna, a morte. Nós não podemos negar isso. E como seres humanos, nada do que nós pensemos, nada do que nós venhamos a fazer vai nos purificar, vai atender a essa demanda que nós perdemos quando caímos do paraíso, quando Adão pecou, quando fomos ali levados pelo pecado original. A nossa constituição, a nossa formação, ela é uma formação má. Entendeu? Nós temos o pecado ali entranhado. E Gálatas, ele foi muito importante para mim, para o meu estudo, porque bateu muito nessa questão. E eu não sei se por influência de estar estudando Gálatas, mas eu tenho olhado para tudo dentro da igreja, para assim, as várias coisas e visto essa questão da carne e do espírito. Essa briga da carne e do espírito. Nós podemos estudar os frutos do espírito e as obras da carne e podemos entender que ou alimentamos o espírito ou alimentamos a carne. Podemos trabalhar bastante essa questão. O que é alimentar a carne? O que é alimentar o espírito? E aí nós precisamos tomar a decisão. Você precisa tomar uma decisão. Decisão não é só para pessoas que não são crentes. Decisão também
serve para nós. E nesse dia Deus está te chamando para que você tome uma decisão de alimentar o Espírito através do estudo da palavra, através da oração, através da dedicação à obra de Deus. Não para que nós possamos com isso ganhar mais simpatia da parte de Deus e com isso sermos salvos, mas para que nós possamos, irmãos, realmente ter o nosso espírito alimentado de forma a frutificar os frutos do Espírito e não a desenvolvermos as nossas obras da carne. Uma coisa muito comum, e a gente vê a dificuldade de muitos crentes em entender, é quando ele, por exemplo, não aceita a salvação de um ímpio. Uma pessoa que se converteu, que foi muito má, que cometeu muitos erros, e ela se converte, e aí as pessoas ficam assim, mas poxa, é desleal, porque outro dia eu estava ouvindo uma pessoa dizer que na igreja dela alguém havia pregado isso, falando, poxa, mas não é certo, porque uma pessoa foi lá, passou a vida dela toda como crente, como se isso fosse um grande sacrifício. Passou a vida dela toda como crente, o outro foi lá, aproveitou, usufruiu, e aí chega no final, ele também é salvo? Como assim, irmãos? Primeiro que está botando em jogo, dizendo que ser crente é uma coisa sacal. Poxa, eu estou ali pagando um sacrifício. E viver no mundo, nas drogas, na prostituição, na idolatria é algo bom. Quando não é, quando somos resgatados do mundo, é o melhor momento da nossa vida. Quando a salvação nos alcança, quando somos alcançados pela verdade que nos liberta do mundo. Mas esse tipo de palavras, esse tipo de coisa nos mostra o quão comprometido está o entendimento das pessoas com relação a esse ponto, e aí nos demonstra a importância de estarmos estudando Gálatas. E Paulo, ele vai continuar, ele desafia com vigor este ensinamento e este pensamento, e até impugna o motivo dos judaizantes, e ele desmascara. Eles não podem seriamente crer que a salvação seja uma recompensa pela obediência à lei. Paulo vai argumentar porque eles não obedecem à lei. Os que querem que vocês se circuncidem, eles não obedecem à lei. Então Paulo está ali confrontando mais uma vez, jogando ali, olha, não tem condição deles de fato pensarem ou acharem que isso é verdade, porque eles sequer obedecem à lei. Paulo continua aqui falando, no versículo 14 ele vai dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então aqui Paulo vai colocar em contraste com aquilo que ele está falando dos judaizantes, porque no versículo anterior, o versículo 13, Paulo vai dizer que eles querem que as pessoas se circuncidem para quê? Para se gloriarem na vossa carne. E aí no versículo 14, Paulo está falando, mas longe de mim, longe esteja de mim o gloriar-me senão na cruz de Cristo. Paulo, ele está aqui enfatizando que, em oposição aos judaizantes que querem estar afastados, eles não querem ser relacionados com a cruz de Cristo, Paulo está falando, para mim, o importante é gloriar-me em Cristo, não é gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo, ele aqui mais uma vez ele vai colocar, porque quando falamos ali das obras da carne e dos frutos do Espírito, Paulo fala dessa questão de nós crucificarmos, e eu até falei bastante sobre isso, porque eu coloquei ali que nós não podemos crucificar no capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então agora Paulo novamente usa a expressão aqui do crucificar. Não é longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo. Então, o que Paulo está dizendo aqui mais uma vez? Olha, eu, pelo gloriar-me, por aceitar a morte de Cristo na cruz do Calvário, eu estou crucificado para o mundo. Nada que o mundo faça comigo, nada que o mundo venha a me oferecer é importante. Eu me glorio sim na cruz de Cristo e eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. As coisas do mundo não servem para mim. Eu não me sinto mais atraído pelas coisas do mundo e o mundo não me atinge. E isso a gente vê realmente em outras cartas de Paulo. Ele pode dar continuidade a esse testemunho. Quando estudamos ali a carta aos Filipenses, por exemplo, Paulo vai dizer que as situações do mundo, aquilo que está acontecendo no derredor, não atingem ele. Ele está preso, mas ele vai dizer, olha, muito pelo contrário, eu não estou aflito com isso. Eu estou, inclusive, eu vejo que o estar preso tem servido para que a obra de Cristo se expanda, e eu cheguei ali pregando para aqueles homens que ficam de guarda comigo, a guarda pretoriana. Ele então alcançou o palácio. Uma coisa que ele claramente não alcançaria se ele não estivesse preso àqueles homens, algemados àqueles homens. E no versículo 15, Paulo vai dizer, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Esse versículo aqui é importante porque Paulo está focando que, irmãos, não é uma questão da circuncisão. Paulo não tem problema nenhum com a circuncisão. Paulo é circuncidado. Paulo é judeu, então lá desde o seu nascimento cumpriu os dias e ele fez a circuncisão, fizeram a circuncisão nele. Agora o que Paulo está dizendo aqui é, nem a circuncisão nem a incircuncisão para mim é problema algum. O ser circuncidado não é problema. A questão é dizer que para ser salvo precisa se circuncidar. Aí é que está a questão. Às vezes também nós trocamos muito isso na igreja. Às vezes o problema não está no ato em si, mas no que está na intenção por trás do ato. Nós precisamos ter essa visão espiritual das coisas. Aqui Paulo está com uma visão espiritual. O problema não é a circuncisão nem a incircuncisão. O problema é o que está por trás disso. É o dizer que é necessário para que vocês sejam salvos. Atos 15, versículo 1. E a Paulo continua aqui no versículo 16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu achei esse versículo aqui muito legal, não é? Porque Paulo, ele vai logo ali, olha, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, não é? Ninguém me ninguém me moleste, vamos ficar aí no moleste, ninguém me moleste. E o que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz que ele traz as marcas de Cristo no seu corpo? Quando Paulo diz aqui que ele traz as marcas de Cristo, irmãos, Paulo está dizendo, ele pode estar se referindo aos açoites que ele já havia levado. Paulo levou três vezes Paulo foi açoitado, 5 vezes, 39 açoites dos judeus, 3 vezes com vara e 1 vez ele foi apedrejado. Então Paulo aqui, esse texto está lá em 2 Coríntios 11, 23 e 25. Vamos ler aqui no texto, né? 2 Coríntios 11, versículo 23 e 25. Paulo vai dizer, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, ou seja, 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez fui apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Então a gente vê que Paulo,
quando ele cita aqui que ele tinha as marcas de Cristo, Paulo podia estar se referindo a essas marcas que o fato de estar levando a palavra de Cristo a muitos lugares estavam marcadas no corpo dele. Ele tinha a marca dos açoites, ele tinha a marca ali do apedrejamento que ele havia recebido, inclusive naquela região da Galácia. Por isso Paulo está falando aqui que eu trago as marcas de Jesus. Antigamente, irmãos, se dizia que o que Paulo está querendo dizer aqui, principalmente dentro do catolicismo, estava se referindo ali a estigmata, não é? A palavra estigmata, ela era usada no grego secular, referindo-se à marcação de um escravo. Mas não é isso aqui que eu queria usar, não. Eu vou ler um texto aqui, no livro do John Stott. Ele vai falar o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A palavra grega para marcas é estigmata. Os homens da igreja da Idade Média acreditavam que essas marcas eram as cicatrizes das mãos e pés do lado de Jesus, as quais, através de uma profunda identificação de Paulo com ele, havia aparecido também no corpo do apóstolo. Dizia-se que, ao contemplar as feridas de Cristo, Francisco de Assis vira aparecer nas suas próprias mãos, pés e lado excrescências carnosas de cor negra, que exudavam um pouco de sangue. Há quem diga que até pregos com aparência de ferro lhe brotaram da carne, negros, duros e fixos. No começo do século XX, nada menos que 321 declarações de tais estigmatizações foram feitas, em algumas das quais, além dos 5 ferimentos nas mãos, nos pés e no lado, dizia-se que as marcas apareciam também na fronte, onde Cristo usou a coroa de espinho, nos ombros, onde ele carregou a cruz, e nas costas, onde ele foi açoitado, sendo alguns acompanhados de dores agudas e profuso sangramento. Aqueles casos que parecem ter sido comprovados seriam atualmente chamados de sangramentos neuropáticos, provocados por autossugestão das reivindicações da estigmatização. É muito pouco provável, entretanto, que o estigmata de Jesus que Paulo levava no corpo, ou seja, as marcas de Jesus que Paulo levava no corpo, fosse desse sentido. Sem dúvida, eram antes feridas que ele recebera ao ser perseguido por amor a Jesus. De acordo com 2 Coríntios 11, versículos 23 a 25, ele recebeu açoites sem medida, 5 vezes, 39 açoites dos judeus, 3 vezes com varas e 1 vez foi apedrejado. Alguns desses sofrimentos talvez tenham sido sofridos antes da ocasião em que escreveu essa epístola. Certamente ele já havia sido apedrejado em Listra, uma das cidades da Galácia, onde foi abandonado na sarjeta como morto. Atos 14, versículo 19. Os ferimentos que seus perseguidores lhe infligiram e as cicatrizes que ficaram, estas eram as marcas de Jesus. Então aqui a gente vê o texto do John Stott, não é, comprovando aquilo que eu falei para os irmãos. E no final, Paulo vai se despedir. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A gente vê que Paulo aqui, ele é bem sucinto no encerramento, ele não vai se delongar falando, mandando saudações, não é, para aquelas pessoas que leriam a carta, e nem saudações das pessoas que estariam ali com ele. Paulo simplesmente encerra a carta. A gente não tem o retorno, a gente não tem a resposta dos irmãos da Galácia com relação à leitura da carta. A gente não sabe como eles reagiram. Foi uma carta realmente dura que o apóstolo escreve. A gente não sabe se a forma diferente dele iniciar e dele terminar a carta foi porque nas próximas cartas ele já foi melhorando, aprofundando essa arte, não é, de escrever para as igrejas, ou se Paulo está sendo sucinto porque não é ocasião de muita graça, de muita saudação, e realmente ali ele encerra sem
sem mais delongas, não é? Ele fala aquilo que é necessário, ele prega aquilo que é necessário e ele encerra o assunto. Eu espero, irmãos, que esse estudo possa trazer muita bênção para a sua vida diária, quando poderemos estar colocando em prática aquilo que foi ensinado e passado pelo apóstolo. E no próxima semana nós estaremos iniciando o estudo da carta aos Romanos. Estaremos dando aquele panorama político, o panorama geográfico, explicando algumas situações ali peculiares da cidade de Roma, quando do recebimento da carta, e depois estaremos entrando então com o assunto em si. Eu te aguardo na próxima semana, quando estaremos iniciando o estudo da carta aos Romanos.